Os povos dos países frios são mais inteligentes que os dos países quentes, tropicais? Existia uma civilização avançadíssima na época da Atlântida. A época Atlante, ligada ao etérico, ligada às águas. Tanto é que a própria água acabou com a Atlântida. Como você hoje morre afogado com a água que você tomava no útero. Essa civilização foi a mãe de tudo que existe hoje deturpado. Sabe? É escandaloso a tecnologia de hoje perto daquele povo. E aquele povo vivia na neve. Era a cristalização do plano etérico. Neve. Quando você vê neve aqui, você tem algo do plano etérico que você não conhece porque não tem clarividência. A maioria das pessoas que estão aqui ligada à Atlântida, e tem muita gente mesmo, eu tenho certa ligação, mas eu fui expulso de lá para trabalhar. Sabe, como um pai ou um grupo pega assim, vamos lá, você vai ser o emissário de tal missão. Você vai para um lado, o outro vai para outro. Alguns ficaram lá. Por quê? Porque é a meritocracia da consciência. Quanto mais consciência, mais estático você fica. Em que aspecto? Aquilo de que você quer a neutralidade, o silêncio, a paz. Paz é inércia, mas a paz deles é uma inércia resolvida consciencialmente. Você tem toda a informação. Então, se você tem toda a informação, sabe gerar riqueza com a energia, você não precisa trabalhar. Você não precisa correr. Daí você não vai a lugar nenhum porque não tem necessidade. Enquanto você está buscando a maneira, vamos dizer, a tática de fazer, saber tudo e não precisar mais ter que batalhar para ir atrás de nada, você se torna um deles. Mas o que o frio tem? Vamos pegar no aspecto terrestre. E por que sim, se você pegar lá os gasosos, que são frios fisicamente, eles não são frios, por exemplo, já no plano etérico, plano astral, tudo mais, porque cada plano tem a essência de um elemento. Até o plano mental nós temos 4 elementos, mas é a essência deles, do Tattva, que reina ou hospeda cada um desses reinos. Não quer dizer que não tenha também fogo no mental, por exemplo, como no astral. Tanto é que você vai para o mental, você vai ver formas. Então, é preciso luz, fogo, princípio do fogo, essencial, para que você simplesmente consiga enxergar alguma coisa, ou definir. Porque enxergar é subjetivo, porque é um conceito astral. Você enxerga aqui muito pouco, 3 a 5%, depende do seu desenvolvimento. Né? E enxergar, eu digo, é perceber as coisas, traduzir com clareza o que você está vendo. Não é apenas pegar e ver a sombra das coisas, a capa da consciência e você achar que aquilo ali é um ser, que é alguma coisa. Não, é um veículo de expressão, karma. Pode ter certeza, gente. A origem etimológica da palavra carro vem de karma, é só movimento, não é punição. E por que esses seres, hoje, na Terra, dos nórdicos, dos países frios, por que eles têm mais desenvolvimento humano, tecnológico e até intelectual? Porque o frio, gente, obriga o teu corpo a reagir. Países quentes, a pessoa está louca para tombar e está lá dançando carnaval. Nada contra carnaval, porque carnevale, sim, é preciso o corpo ter a manutenção das suas necessidades. Mas é um dia, não podemos fazer carnaval todos os dias. Porque nem todo dia a carne vale. Tem hora que você quer meditar, se introspectar. Tem hora que você está mais fadado ao conceito social, de ajudar. Às vezes você quer mais ficar isolado. Ok? Então, até eu ia dizer no outro vídeo que para você ser alguma coisa aqui, só você no plural. Não adianta pegar uma familhinha restrita, só você não é nada. Você só aparece para esse universo da consciência, dos valores, das grandes riquezas, quando você se reintegra
a compreensão do que é humanidade e não do que é você. Ah, mas eu tenho que entender a mim mesmo. Lógico, entenda a si mesmo, entendendo automaticamente os outros. E saiba dividir o que não é o outro. Porque tem muitas pessoas que não estão sendo elas mesmas. Elas estão sendo aquelas que elas seguem. E se alguém está seguindo alguém e não só compreendendo alguém, você morre no símbolo. Porque a vida já é simbólica, a existência é simbólica, a vida é consciência. Então existia essa civilização, ela simplesmente abusou do poder e ela foi diluída porque seus corpos eram ideoplasmáticos. Como acontece, por exemplo, se você ceifa a vida de um animal ou de uma planta, como estão muito ligados ao etérico, automaticamente aquele elemental é diluído junto com o corpo. Agora você, como você já chegou num nível em que você tem resquício de consciência, a consciência não deixa a alma morrer junto com o corpo, ser desfeita. Isso demora muito mais, isso vai depender do nível de consciência. Você sabia, por exemplo, isso de vida eterna? Quanto mais consciência você tem, por um lado, tem para quem não gosta lá do astral do mental, vai ficar mais tempo. Os maus, esses assim que vivem no automático só para carnaval diário, eles são muito, não tem muita informação importante para o universo segurar os trancos, né? Pegar, segurar a tomada dando curto na parede. Então o que acontece? Muitos desses seres vêm com os pergaminhos que vai se introjetar no corpo de luz, ali com toda a informação, são aquelas crianças que já nascem meio que sabendo, pessoas revoltas com o status quo e vem e reclama mesmo e mostra, aponta o dedo, mas não por mal, não para agredir, mas sim porque são revolucionários, porque eles já têm informação, já passaram pela involução. Eles já subiram. Já passaram pelo inferno de qualquer coisa, cone que vocês quiserem chamar aí. São só zonas de tratamento. Né? São as verdadeiras terapias, não essas aqui que bota paninho quente e conforto, né? E fala o que você quer ouvir. Você não deve ouvir o que você quer ouvir. Você tem que ouvir o que é para você bem ouvir, bem pensar, bem agir, bem falar. Então, o que acontece? Por que vemos isso, simbolismo, inclusive, na linearidade de por que os povos mais ricos, mais inteligentes são lá? Lógico, gente. Literalmente, o calor para o ser humano atual, que ainda não controla seu próprio fogo interno, potencializa com o calor do sol, que na verdade ele não é quente, ele é frio lá na sua origem, mas porém, quando ele entra num corpo sólido, uma atmosfera, ele vira micro-onda e a micro-onda libera, vejam bem, o calor seu incontrolável, que você não usa para iluminação, e lhe esquenta, daí você fica doido. Daí toma álcool, que também é fogo líquido, né? E vai para o carnaval. Né? Eu não estou criticando o carnaval, mas esse diário de viver só para curtição. Né? Curtição é encurtar a vida. Vocês não sabem a etimologia disso. Então é o seguinte, por quê? Porque o cérebro, quando ele está num ambiente que o estimula a trabalhar, o sangue vai todo para o cérebro, para os órgãos principais. Então você começa a pensar melhor. Então por isso que você vai ver karmas de riqueza, de intelecto, de consciência em países tropicais. Por quê? Se você for fazer uma conta agora, você não gosta do número 66 porque tem uma mística dentro disso, uma medorreia. O que acontece? Você não consegue chegar no 70, que eu sou o número da sorte, digamos assim, sem contar o 66. Então, karma tem que se passar para o número ideal. Então, não dê visão para esses que ocupam países, por exemplo, de mentalidade inferior, onde o sol torra o melão, sim, né, e estraga a fruta, o produto, desses seres que querem resolver karma num consultório, tá entendendo? Em muitos países frios,
desenvolvidos, as pessoas não precisam disso. Elas já têm consciência, inclusive, dos recursos, da higiene, da educação real. Elas se preocupam empaticamente com a opinião de todos, né? Nenhuma empresa multinacional poderosíssima pode ser acima da voz do povo. Então, não se detenham com pessoas que vão resolver. Você pense como um ser do polo e se despolarize. Resolva. Você vai resolver qualquer problema da sua vida só mudando. Eu estou fazendo a minha própria terapia, sabe como? É uma terapia bem parecida lá com os países nórdicos. Quando você tem um problema, diga: eu não tenho um problema, eu sou a solução. Paz reverencial a todos.